Olá, começa agora mais um Startupeiro, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje vamos conhecer tudo sobre uma fintech. Você sabe a diferença de um banco comum para uma fintech? A tecnologia que é fundamental inserida nesse ecossistema? Tudo isso e muito mais a partir de agora. E hoje comigo, Gustavo Salioni, da Forte Brasil. Um prazer falar contigo, afinal quero entender tudo e muito mais sobre uma fintech. Gustavo, Forte Brasil, conta a história pra gente. Sim, Forte Brasil, ela nasceu lá atrás, 18 anos atrás, em 2004, né, com esse propósito de levar crédito e consumo para as classes menos favorecidas, né? Então o nosso foco começou lá atrás, de forma regional, atuando lá dentro do Nordeste, né, com as classes C e D. E desde aí mais ou menos uns 3 anos para cá, 2019 para cá, começou uma expansão nacional da empresa, né? Então o foco justamente é esse, né? Existem aquelas classes que os grandes bancos, que as instituições financeiras mais tradicionais não atendem, então esse público não bancarizado ou o público que já é bancarizado e que não tem uma oferta de crédito adequada para o perfil dele, é neste público que a gente entra. Bacana, então a ideia veio daí, a dor de mercado também foi sentida dessa maneira. Falando sobre o produto em si, né, a validação dele até esse ponto de crescimento ou tração do negócio, como é que você exemplifica para a gente a experiência? Sim, tradicionalmente a empresa ela começou lá atrás ofertando crédito de uma forma mais tradicional, né? Então, na parceria com o varejo. Quando a gente fala de varejo, né, a gente está falando basicamente de supermercado, loja de calçado, roupas, eletro. Então a parceria acontece com o varejista ele é esse parceiro comercial. Então dentro do ambiente físico da loja, né, é emitido o cartão de crédito, é digitada uma proposta, tem um promotor que faz toda a parte de assistência ao cliente, ele ajuda na digitação da proposta e o crédito tradicionalmente sempre foi aprovado desta forma. Desde 2019, a gente começou uma grande transformação digital na empresa, né? Essa transformação digital, ela não aconteceu somente nessa primeira fase, que é a fase da aquisição do cliente novo, mas ela já começou na transformação até da nossa forma de trabalhar, né? A gente se inspirou lá atrás no modelo do Spotify, né? Então a gente trabalha em formato de squads, né, multidisciplinares. E isso já começou a permear a cabeça de todo mundo que trabalha na empresa, né? Então hoje a gente trabalha sob essa forma, né, de sprints, né, que a gente trabalha em geral quinzenais, bem curtinhos. Então a gente tem esse mindset mais digital, né? Aí saindo um pouco dessa transformação digital na parte da metodologia de trabalho, mas indo para a prática no relacionamento com o cliente, né? A gente começou desde este ano, né, a gente construiu uma plataforma de captura digital de clientes, em que o cliente ele pode entrar seja por um canal do tipo Instagram, seja do tipo WhatsApp, seja por uma landing page, seja pelo próprio app, né? Então a gente através disso fecha sempre essa proposta dentro do nosso app, onde tem todas as camadas de segurança, antifraudes, que é muito importante, né? Porque a captura digital você tem muito mais risco do que uma captura física de um cliente no ambiente de loja, né? Então tem sempre a oportunidade de uma fraude, dos dados, também tem a lei geral de proteção. Tem a lei geral de proteção de dados. Então por isso que a gente colocou todas essas camadas de segurança e proteção e começou esse ano com os MVPs. Então hoje nós estamos basicamente ainda na fase do MVP, da captura digital. Cerca de 90% a 95% da captura de clientes ainda é no ambiente da loja, mas 5% a 10% sendo feitos de forma totalmente digital, né? E a gente tem colhido bons resultados, e aí a gente está animado para a expansão desse MVP, porque basicamente a preocupação é com a inadimplência, né? A gente está num cenário de inadimplência de mercado bastante forte e a captura digital de clientes ela também gera um viés de maior inadimplência. Então a gente está pilotando com bastante cuidado e para o ano que vem a gente estabeleceu um objetivo bastante ousado aí de 30% dos nossos novos clientes nascendo 100% no canal digital. Hoje a gente pode dizer que
mais ou menos 95% dos nossos clientes, eles são usuários ativos do nosso app, né? Então, pelo menos uma vez por mês eles acessam o nosso app. Então, hoje todo o relacionamento com o nosso cliente, o principal canal de relacionamento é o app, né? Então, por isso que a gente pode dizer que esse processo de transformação digital ele foi acontecendo rapidamente. E esse relacionamento, né, a gente inclusive mapeia o nosso SAC, né, que é o atendimento a cliente, e hoje mais ou menos 85% dos nossos atendimentos são feitos via bot. Né? Então a gente conseguiu também tornar a empresa mais eficiente do ponto de vista de custo e do ponto de vista de usabilidade para o cliente, que ele consegue se autosservir com alto índice de resolutividade dentro dos nossos bots. Engraçado que você cita 2019, foi pouco antes da pandemia estourar, porque a pandemia também trouxe essa digitalização que foi forçada primeiramente, depois, claro, foi adaptada e hoje a gente não se vê, né, sem um equipamento, sem utilizar de forma mais prática o serviço, por exemplo, de crédito. E assim, a partir desse momento, né, 2019, 2020, a gente colocou essas avenidas de crescimento, né, essa expansão digital. A partir de então a gente construiu uma série de APIs para interligar com todos os nossos fornecedores, né, com os birôs de crédito. Colocamos no ar a biometria facial com tecnologia mais avançada, né, que a gente fala lá de face match, enfim. Então a gente está, acho que nesse momento, né, e assim, eu diria também uma coisa que a pandemia ela acelerou, né, esse momento de digitalização, porque a partir da pandemia antes a gente trabalhava num regime presencial de trabalho, então a sede da empresa é em Fortaleza e todo mundo ficava lá em Fortaleza, e o mercado de trabalho é um mercado limitado geograficamente. Né? A partir de então a gente começou a trabalhar home office, né? Hoje a gente está num regime mais híbrido, mas ainda é predominantemente home office. Isso fez com que a gente conseguisse contratar gente de todo o Brasil. Né? Então hoje o nosso grupo de gestores, por exemplo, mais da metade deles já está fora de Fortaleza. E quando a gente olha para algumas funções assim do tipo os devs, né? Do tipo pessoal de analytics e tal, assim também basicamente metade ou mais da metade já está fora de Fortaleza. Então isso ampliou e nos permitiu qualificar mais a equipe, né, porque a gente não tem mais a barreira geográfica. Parte dessa transformação digital, a gente colocou dentro do app, né, uma nova gama de produtos e serviços. Então nosso carro-chefe tradicionalmente sempre foi o cartão de crédito, né? Mas a gente lançou também, desde o começo desse ano, um produto do empréstimo pessoal, que a gente chama de Meu Empréstimo, né? Seguros, produtos, serviços financeiros, né? Que vão complementar o cartão de crédito, também nascendo dentro do app, né? E a gente também, através aí dessa captura digital de clientes que eu expliquei agora há pouco, a gente também agora lança uma nova avenida de crescimento que a gente chama de CaaS, né? Que é o Credit as a Service, né, crédito como serviço, e a gente consegue a partir de agora e já está firmando, né, parcerias com empresas que precisam monetizar a sua base de dados, né, e o crédito entra como uma ferramenta de monetização e de fortalecimento do relacionamento e do engajamento. Então, dando um exemplo, uma conta digital, né, alguém que tenha uma instituição que tem uma conta digital, uma instituição de pagamento que tem uma conta digital, ela consegue monetizar essa conta digital, a gente entrando como braço de crédito, complementando como um parceiro de crédito, com funding nosso e tal, para rentabilizar e fidelizar mais a base de clientes dessa conta digital. O relacionamento com esse cliente dessa conta digital continua sendo dele, a identidade visual continua sendo dele, né? Mas a gente entra meio que oculto aqui com a oferta de crédito, então de uma forma white label, né, preservando a marca, preservando o relacionamento do parceiro, mas entrando como forma de monetização.
Você falou lá atrás um pouco sobre a inflação. É um cenário realmente preocupante, né? A inadimplência também, que vem com esse risco de operar com crédito para a sociedade como um todo. Temos um cenário macroeconômico, externo, interno, doméstico, no caso, bem volátil sempre, ainda mais com costuras de governo e tudo mais. Como é que você enxerga o desafio de estar à frente de uma fintech, nesse sentido das operações também, e de manter, né, a saúde da empresa, visto esses fatores externos que podem ser aí obstáculos, digamos assim, não é, Gustavo? A gente tem os nossos pilares culturais da empresa, né? E um dos pilares que a gente diz é o crescer com carteira saudável, né? Então, por trás desse pilar cultural, né, tem uma coisa muito forte, né, que, de todos nós, de controle, né, dos números, da inadimplência e uma análise muito forte, né? Então, Analytics para nós é um pilar fundamental da empresa, né? E isso nos suporta em todas as tomadas de decisão. Então, muitas vezes, né, quando a gente olha fintechs e fintechs de crédito, elas têm esses momentos, né, de como a base de clientes dela ainda é uma base menor, se comparada à base de grandes bancos, né? Então, assim, as flutuações econômicas, elas trazem mais risco, né? Porque quando você já tem uma base consolidada de, né, milhões de clientes, essa base ela já suporta essas flutuações, né? Você tem uma base construída ao longo de muitos anos. A fintech ela tem essa fragilidade, né? E por isso que a gente precisa ter um analytics muito forte, né? Uma competência muito forte de gestão de risco. Eu acho que isso é uma coisa que a gente foi construindo ao longo dos últimos anos, né? Competência de analytics forte, né? A gente tomar decisão sempre baseado em dados, um princípio, né, de toda a empresa, seja fintech, seja startup, né, sempre testar, medir. Se o teste foi ruim, deu errado, próximo teste, mata esse, faz o próximo. Se o teste deu certo, você rolar o teste, né? E esse é um princípio que a gente sempre faz. Então a gente sempre toma uma decisão baseada em dados. E a gente faz a medição desses dados e sempre mede se o teste foi rentável ou não. E muitas vezes o nosso apetite de risco é ditado conforme o resultado desses testes. Então, quando eu falo, por exemplo, né, agora há pouco eu disse que a gente começou a captura digital esse ano e hoje mais ou menos 5 a 10% dos clientes a gente está capturando digitalmente, né, é por causa disso, porque a gente olha, mede o resultado, vê o que perfil de cliente que deu certo, né, e expande aquilo que fez sentido, e se não fez sentido, vamos para a próxima. Então, eu acho que para esse cenário meio nebuloso, macroeconômico, que a gente olha para o ano que vem, é nesse contexto de um forte analytics que a gente combate essas flutuações de mercado. E agora um rápido intervalo, mas continua por aqui. E Startupeiros volta já. Agora, o que é que diferencia uma empresa de crédito normal, um banco, para uma fintech? Quais são os pontos que a gente pode trazer aqui de forma bem ilustrativa, bem de exemplar mesmo, para ter essa diferença notável? Vamos lá, eu acho que todo modelo tem seus prós e contras, pontos fortes e pontos fracos, né? Quando a gente fala de uma fintech, claramente o ponto forte dela é a agilidade, né, para tomada de decisão. É lógico que à medida que ela vai crescendo, né, vai sendo necessário, até porque tem órgãos regulatórios como o Banco Central, então vai sendo necessário criar uma governança corporativa, mas num primeiro momento, essa agilidade para tomada de decisões acho que é uma grande vantagem, né? Quando você pega um grande banco, por exemplo, existe uma série de comitês e uma governança toda, então as decisões são mais lentas.
né? Aqui as decisões são rápidas, a gente, lógico, tem a governança, mas a gente toma decisão muito rápido no corpo de gestores aqui, né? Eu acho que uma vantagem também de ser menor, né, a fintech, é que as pessoas que estão lá dentro, elas crescem junto com o crescimento da empresa, né? Então, se a empresa crescer de forma acelerada, as pessoas crescem também acelerado junto, e isso gera uma motivação muito forte para os times, né, em torno desse crescimento, né, dessa espiral positiva. Eu acho que, por outro lado, né, qual que é a desvantagem de uma fintech, né, frente a grandes bancos é o recurso, né? O recurso, seja o recurso humano, seja o recurso de capital financeiro, principalmente o segundo, né? Por quê? Porque grandes bancos, eles conseguem gerar um funding, né, que é o capital que eles têm para emprestar. Esse funding é muito mais barato, né? Porque o cliente vai lá, o cliente investe, né? E aí isso gera, então, uma captação de recursos muito barata. A gente pode considerar que esse investidor presente numa fintech é o mesmo para qualquer outra startup ou tem suas diferenças? Se é fintech, é um tipo de investidor que mais prevalece. Se é outra startup, é um outro tipo. Ou não, pode ser o mesmo investidor que investe numa fintech, numa green-tech, numa food-tech, por exemplo? Sim. Pode ser o mesmo investidor, são fundos, né, de investimento nacionais ou internacionais, mas sempre esses fundos eles vão chegar com uma expertise de crédito, né, no nosso caso, né? Então eles têm que ter lá dentro analistas que conheçam de crédito, né, porque eles vão avaliar a nossa qualidade da nossa carteira, se é uma carteira que é bem gerenciada, tem uma boa gestão de riscos, qual que é o nosso potencial de crescimento. Então, eles sempre vão olhar isso para investir e no nosso caso, e aí é uma recomendação para todas as fintechs, né? É importante ter essa avaliação de risco, né? Existem agências de risco no mercado que dão ratings e isso ajuda bastante a trazer uma segurança para o investidor, né, investir dentro da sua empresa. Quando você fala que se iniciou no Nordeste, né, o processo de fundação e tal, e agora já tem uma ampliação mais nacional, quais são os principais pontos para você? Porque, por exemplo, quem mora no Nordeste pode ter uma dor de mercado diferente de quem mora no Centro-Oeste ou no Sudeste, até porque a gente fala também de diferenças socioeconômicas. São muitos os desafios para você conseguir manter a mesma fidelidade que você tem do processo de fundação e ideia do negócio para seguir acompanhando a dor de mercado diferenciada, mas com a mesma essência? Como é que você enxerga isso? É uma pergunta complexa, né? Mas eu acho que assim, o nosso foco sempre foi e continua sendo o perfil de renda mais baixa, né? O perfil não assistido por grandes bancos, né? E eu acho que nesse contexto a gente muitas vezes é o único cartão de crédito que esse cliente tem no mercado, né? Dos novos clientes que a gente tem, aproximadamente 30% deles só tem relacionamento com a Forte Brasil, com mais nenhuma instituição financeira do mercado. Então a gente é a única oferta que ele tem, né? No cartão, com o meio de pagamento, com o meio dele fazer compra e realizar os sonhos dele. Então a gente está preso nessa essência que faz sentido para nós e que é o nosso propósito de existir, né, da empresa. Mas sim, existem diferenças regionais, né? A gente procura trabalhar essas diferenças regionais nas ferramentas de fidelização dos clientes, né, de engajamento. Os nossos parceiros, né, os parceiros comerciais, os parceiros de base de dados também, esses parceiros também têm abordagens diferentes, então eles nos ajudam também, né? Mas assim, na essência mesmo, a gente trabalha com esse público que é mal atendido. E aí, quando a gente olha assim as nossas notas de NPS, satisfação do consumidor, elas são bastante altas, né? E a nossa nota, por exemplo, do app, né, que eu comentei lá, que quase 95% dos nossos clientes
todo mês eles acessam o nosso app, então ele é um cliente que já é digital, né, na essência. A nossa nota do app é uma das mais altas do mercado, é 4.8 de 5, né? E isso mostra assim, que a gente tem acertado a mão, seja na satisfação do cliente verbalizada na jornada dele, né, no nosso NPS, seja na nota do app. Falar em dar certo, gostaria que você trouxesse mais dicas para quem pode estar pensando em fundar uma fintech, para quem já está no mercado e está naquele momento que eu acho que é bem determinante de tipo, será que eu vou dar certo? Será que eu cresço? Será que eu chamo a atenção de investidor? Ou será que eu tenho que repensar? Qual é a dica que você dá para esses dois exemplos, por exemplo? Eu acho que assim, né, boas ideias todo mundo tem, né, mas eu acho que tem que entender um pouco da situação de mercado. E aí quando a gente fala de fintechs, né, a gente tem essas techs de vários ramos. Aqui a gente está falando de um, que é o crédito, né, mas existem de seguros, as insurtechs, existem N fintechs que podem ser criadas, né, com relação a câmbio, enfim. Então tem que se entender um pouco do momento de mercado. A Forte Brasil lá atrás, ela acertou ao entender uma necessidade que tinha de mercado, que era do cliente mal atendido em termos de crédito, né, pelo sistema financeiro tradicional. Hoje a gente vai vendo novas tendências e é importante a gente entender como que essas tendências geram oportunidade de conquista de clientes e de engajamento, né? Então, um exemplo que muito se fala, né, e a gente tem discutido assim nos fóruns, né, e grupos, é a questão do metaverso, por exemplo, né? Então isso gera uma oportunidade, né, de unir o mundo físico com o mundo digital e atender uma nova gama de consumidores jovens, né? São os consumidores, os gamers e tal. Então, assim, é uma nova avenida de crescimento que pode ser explorada. Então é importante entender, eu acho que qual que é a oportunidade que o mercado oferece. O que a gente mais vê, assim, né, em fintechs que nascem e morrem, geralmente porque elas têm um apetite de crédito de risco mal calibrado, né? E ainda mais quando a gente fala do mundo digital, e a gente falou bastante hoje sobre captura de clientes no mundo digital, tem empresas até já consolidadas, irmãs gêmeas nossas, que tiveram exercícios mal sucedidos de captura digital porque elas foram com um apetite de risco muito elevado e tomaram um tombo nas linhas de perda, né? Então eu acho que é importante entender quais são as alavancas que formam o resultado da empresa. A gente está entrando numa fase, né? Tá voltando, a coisa meio cíclica, né? A gente teve uma fase que o valuation da empresa dependia muito do crescimento dela, não necessariamente se ela estava gerando resultado, se ela estava gerando lucro. Então a gente teve, né? Aí eu não preciso ficar citando nomes, mas grandes bancos que abriram capital e que surfaram essa onda de que o crescimento valia mais do que o resultado, né? Agora a gente volta a uma fase que o investidor, né, ele olha se a empresa ela tem um resultado sustentável, se ela consegue gerar no longo prazo um resultado sustentável. Então entender como esse resultado se forma, quais são as alavancas desse resultado e capacitar o time de trabalho para estas alavancas acontecerem, né, é fundamental. Então, boas ideias, eu acho que tem a ver com o momento de mercado e tem a ver com a formação de um time forte e com a tecnologia que suporte esse resultado, né? Olha, muito bom, muito obrigada, Gustavo. Muita boa sorte sempre para você, para a Forte Brasil e toda a equipe. E ótimo trabalho, até a próxima, viu? Obrigado pela oportunidade. Obrigada. E
agora que você já sabe o que é uma fintech, a diferença dela para um banco tradicional, por exemplo, e claro, a tecnologia inserida nesse tipo de startup, espero que tenha aproveitado, aprendido e eu te encontro no próximo Startupeiros. Até lá!